Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, discípulo amado, capítulo 10. Convido você a acompanhar nossa leitura. Aproveite esse momento da vinheta. Se não é inscrito, se inscreva no canal, envie também para os seus amigos, familiares, sua célula, sua congregação. Já lemos a Bíblia toda, estamos lendo novamente. E é lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos à leitura de hoje. Lembrando aqueles que estão chegando agora que nós já fizemos esse cronograma, já lemos a Bíblia toda e vamos seguir o mesmo cronograma, tá bom? Depois do Evangelho de João, as 3 epístolas, depois Mateus, Gênesis, Êxodo. E assim vamos ler a Bíblia toda. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta das ovelhas, deixa eu colocar o João Neres aqui para ajudar. Cadê você, João Neres? Olha ele aqui. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Bem, está se referindo a alguém que não gosta da legalidade e age de forma ilegal, né? E Jesus está dando um exemplo que todos conhecem, falando de ovelhas, aquele que não entra pelo curral, pela porta, mas por outra parte é o ladrão. Não é comum o pastor agir assim. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. Chama pelo nome é muito interessante. Significa que ele chama uma a uma pelo nome. Chama pelo nome. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e chama também cada uma pelo seu nome. Quanto mais a nós, né? Então, ele chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Pastor não anda atrás. Pastor é guia. Pastor é aquele que vai adiante. Jesus está dizendo qual o procedimento do bom pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz dos estranhos. Eu acho que todos aqui já devem ter visto, mas se você pesquisar no YouTube aí, tem um vídeo onde alguns turistas chegam e eles chamam as ovelhas e faz barulho e grita e a ovelha nem aí. E de repente o pastor chega e dá um grito, ele fala e de repente todas elas vêm aos pés do pastor. É um animal incrível e Jesus faz essa comparação com a igreja, com o seu povo, né? Aqueles que ouvem a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus, não ouvem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, nesse capítulo aqui, Jesus está se autodenominando a porta e ele está se autodenominando também o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Está falando dos falsos cristos, dos que se autodenominaram Messias. Ele está dizendo, todos são enganadores. As ovelhas não os ouviram.
Tanto é que quando Jesus começa a pregar, nós vimos lá no capítulo 7, nunca homem algum falou assim como esse homem. Os soldados foram prendê-lo e voltaram com a certeza de que ele era o Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Não tem um hino assim? E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas se pegam nesse texto aqui e dizem, olha, aqui não fala o diabo, porque muita gente cita, né? O diabo veio roubar, matar e destruir. Não, aqui está falando o ladrão, né? Mas é claro que o diabo carrega essas características. Só que tem gente aí, né? Principalmente na política, que também vem roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter cuidado com o ladrão. Todo aquele que não age segundo os procedimentos, segundo a lei, é ladrão. E o ladrão, ele vem para isso, roubar, matar, destruir. Ele está dizendo, eu, o bom pastor, vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É muito interessante isso, porque muitas pessoas hoje querem apenas viver da lã e do leite das ovelhas. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, ele só está interessado no seu ganho, ele é mercenário, então ele não liga para a ovelha. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas, ele não está interessado nas ovelhas, mas apenas no seu bem-estar. Eu sou o bom pastor, é Jesus falando, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Bem, não apenas conheço, mas das minhas eu sou conhecido. Isso é muito interessante. Vamos lá. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui que nós entramos. Olha aí. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, dos judeus, do povo de Israel. Também me convém agregar estas. Eita, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Campo Grande. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá, isso aqui é escatológico, é profético, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. É por isso que o Pai me ama. Todo aquele que se dá pelos outros é amado do Pai, exerce um papel pastoral. Ninguém me tira de mim, ou seja, ninguém tira a vida de mim mesmo. Mas eu de mim mesmo a dou, eu estou dando a minha vida voluntariamente. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Muitos dizem, está escrito realmente, né? Os judeus mataram Jesus, foi o diabo que o levou à cruz, mas ele disse, eu mesmo dou. Ele se ofereceu. Estava escrito. O diabo cumpriu o seu papel, os religiosos cumpriram o seu papel de matar os profetas santos, né? E matar o próprio Filho de Deus. O Judas cumpriu o seu papel de traidor, mas foi ele quem se deu, foi ele quem permitiu que tudo isso acontecesse. Se ele quisesse, ele tinha interrompido o plano. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Bem, a única coisa para a qual o religioso presta é para fazer debate, confusão e divisão. Toda vez que Jesus pregava, terminava com um problema. Aí, mais uma vez, houve dissensão
entre os judeus por causa dessas palavras. Palavras que ele não estava acostumado a ouvir, estava acostumado a ouvir falsos discursos, discursos vazios, né? Agora eles estão exaltados, com os ânimos exaltados, porque tem um homem que prega diferente. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Porque vocês estão ouvindo esse homem? Não está vendo que ele tem demônio? Estão falando do Filho de Deus. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Ele não está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Olha aí. Alguém mais consciente diz: espera aí, gente. Ele está fazendo milagres. Como é que um endemoniado vai fazer o bem, né? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Bom, esse versículo é muito interessante porque tem gente que fala assim: olha, o diabo está rodeando a terra e passeando por ela. Crente não pode passear. Isso é bobagem de crente que não lê a Bíblia, nem assiste a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada do pastor João Neves. O texto está dizendo que Jesus estava passeando no templo. Tá? Passeando não é só de estar de bobeira, como diz o carioca. Passeando é de andar, de caminhar, de olhar as coisas, né? E Jesus, como um homem, ele estava assim, passeando, dando uma olhada nas coisas. Se tivesse shopping na época de Jesus, Jesus ia no shopping, ia. Eu acho até que ele ia tomar aquele sorvete casquinha, né? Que é o mais barato. Mas Jesus estava passeando no templo, olhando os detalhes. Bom, no alpendre de Salomão. Interessante que esse alpendre de Salomão é justamente onde os discípulos vão se reunir depois da ressurreição de Jesus para pregar o evangelho. Porque só podia entrar na parte do sacrifício os levitas, né? Então os judeus comuns ficavam no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, ou seja, ele estava quieto, ele estava passeando. Aí vem os judeus de novo para importunar o mestre. Rodearam-no, pois, os judeus, cercaram ele e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos, dize-no-lo abertamente. Que palavra, né? O português é lindo. Dize-no-lo abertamente. Se tu é o Cristo, fala logo. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Lembra do capítulo 4? Quem está acompanhando comigo a leitura? No capítulo 4, nós falamos da mulher samaritana. E lá no capítulo 4, nós vimos que aquela mulher, em pouco tempo, reconheceu que Jesus era o Cristo. Aquela mulher foi na cidade, convidou toda a cidade para Jesus, se tornou missionária em poucas horas ou em poucos minutos, e disse: olha, um homem que falou toda a minha vida, ele me olhou diferente, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, porventura não é ele o Cristo? A mulher em poucos minutos descobriu que Jesus era o Cristo. Agora os fariseus, os religiosos, os tapados, os que só enxergam as coisas do ponto de vista religioso e não espiritual, ficaram contestando a vida toda. E lá no final, depois de 3 anos de ministério, fazendo milagre, o sacerdote vai perguntar: tu és o Cristo? O Pilatos vai perguntar: tu és o Cristo? E ele fala: tu dizes. Ou seja, eu disse a vida toda, vocês não acreditaram, as minhas obras falam por mim. E ali não era mais o momento dele dizer, agora já estava cumprido o seu ministério. As obras testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí, como já vos tenho dito. Ou seja, vocês são de outro aprisco. Vocês não são do meu aprisco, não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor,
porque estamos seguros em ti. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai, eu e o Pai somos um. Isso aqui vai deixar o judeu irado, o fariseu doente, revoltado, mas ele diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar, não falei? Pegaram em pedras para o apedrejar. Isso não é a primeira vez, né? Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Vocês estão me apedrejando porque eu curei o cego de nascença? Porque eu levantei o coxo no tanque de Betesda? Porque eu transformei a água em vinho? Vocês estão me apedrejando por quê? Que coisa, né? 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Para o judeu era um absurdo, né? Porque Deus realmente disse: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, né? Eu sou o que sou. Mas Jesus está se revelando. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João traz essa revelação. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Olha aí, Jesus pegando eles na própria palavra. Tem um salmo que diz: vós sois deuses. E aí? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou, que é o Filho, e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Se o salmista usou a expressão vós sois Deus, eu que sou o filho legítimo de Deus, não posso ser chamado assim, né? Vamos lá, vou achar aqui. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ou seja, se eu não estou fazendo aquilo que a lei de Moisés diz, as obras do Pai, então não precisam acreditar em mim. Mas, versículo 38, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo. Já não queria mais matar, vamos prender pelo menos. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Aleluia. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade. E muitos ali creram nele. Aleluia. Muitos ali creram nele. Essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Nós começamos 2025 com todo o gás, todo o vapor. 2 capítulos por dia, 17 horas e 19 horas. Termina aqui João capítulo 10. Eu peço a você que se inscreva no canal, se não é inscrito. Eu ativei o botão também membro do canal. O membro do canal é se você quer ser um colaborador do canal, para nós produzirmos muito mais e também direcionarmos alguns cursos depois que são mais específicos. Nós colocamos 3 níveis aí no canal. Tem um nível que é de mentoria, né? Então, caso você queira isso, aí depois nós vamos transmitir algum conteúdo aqui mais específico, alguns cursos teológicos. Aí eu vou direcionar somente a quem é membro do canal, tá bom? Mas o conteúdo da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada é para todos os inscritos e é 0800, como dizem, não paga nada. Senhor Deus, muito obrigado por mais um capítulo. Eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Também oro pelo Brasil, oro por Israel e oro pela cidade do Rio de Janeiro e por todas as cidades que estão nos assistindo nessa hora. Assim, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.